Pessoal, tudo bem? Estamos aí no Café com Bíblia. Toda segunda-feira a gente traz aí uma breve palavrinha. E hoje a gente vai falar sobre a exortação à paz, sobre encontrar o Senhor. Eu queria apenas compartilhar com você alguns relatos bíblicos, trouxe aqui uma informação à parte. Teremos um vídeo aí curto, né? Relativamente curto. A gente tem feito vídeos agora de meia hora apenas, 25 minutos. Portanto, acompanhe, estude, leia a palavra de Deus, é o que a gente sempre incentiva, né? Não sei tudo, mas gosto de compartilhar o pouco que tenho aprendido. E queria começar convidando você a ter sua Bíblia em mãos, ter papel, ter caneta, né? Fazer as suas autodeclarações, né? Escrever no seu papel aí o que mais lhe chamar a atenção, pesquisar a fundo e aprender sobre a palavra de Deus, né? Para que você tenha total domínio sobre o teu viver, né? Para que a gente juntos possamos sempre estar compartilhando esta palavra que transforma, que renova. E, portanto, eu queria convidar você a fazer uma oração para iniciar, né? Pedir a direção de Deus. Não se preocupe, o estudo vai ser curto, né? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos porque em mais este momento, esta oportunidade, podemos falar da Tua palavra. Que corações, ó Deus, que se achegarem a ouvir este estudo sejam tocados por Ti, sejam alcançados por Ti, ó Deus. Que esta palavra vá de encontro a esses corações, a essas vidas e cause transformação, cause renovo. Permita esta palavra revelar a Sua presença nestes corações, nestas almas, nestas vidas, ó Deus. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Então vamos iniciar pelo livro de Hebreus, sem perdermos tempo, no capítulo 12, no versículo 14. A gente vai falar um pouquinho sobre encontrar a Deus, sobre o hábito de buscar a Deus, sobre como é, né? E no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, a orientação é: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém assim seja faltoso, vindo a se separar da graça de Deus, e nem haja uma raiz de amargura, que brotando entre vós vos perturbe, e por meio dela muitos venham ser contaminados. Né? Então, não espere pela paz. Viva a paz de Deus. Jesus ele veio e falou: a minha paz vos dou. Busque efetivamente, constantemente, né? Sem comprometer a confissão da verdade. Por isso que ele diz ali: separando-se, então não sendo faltoso, e assim não vindo separar da graça de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar sobre o relacionamento, né? Porque o que nós lemos? Seguir a paz com todos. E também a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então não podemos nos enganar, não podemos nos envolver em um engano. Devemos saber e ser conscientes que devemos buscar a paz com todos e a santificação. Para isso é necessário uma transformação. Para isso é necessário um relacionamento. E a Bíblia fala sobre relacionamentos. A Bíblia fala sobre relacionamento entre o homem e Deus. A Bíblia fala sobre o relacionamento entre o homem e a oração e o pecado que promove a queda. Entre o propósito do ser humano com o seu próximo. E uma das observações que a gente quer falar, que a gente quer deixar nas entrelinhas, que a gente quer que você descubra, que eu venha a descobrir mais, que nós queremos juntos descobrir, é que Jesus veio restaurar o relacionamento entre o homem e Deus.
Quando Jesus fala no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 ao 13, a oração do Pai Nosso, como a gente sabe, como a gente nomina, né? Como a gente denomina ela, como a gente nomeia ela, lá nós encontramos 8 itens destacados, que seria o primeiro, quando nós nos enquadramos como filhos, e Deus é o nosso Pai. De quando nos posicionamos como adoradores, e dizemos na oração, santificado seja o vosso nome. Devemos lembrar que Deus é Deus e não precisa de nada, não tem necessidade de nada, mas a Bíblia relata que Deus procura os verdadeiros adoradores. O item 3 é quando nós nos posicionamos como submissos à vontade de Deus e proclamamos com os nossos lábios, venha o teu reino. E então, por entender que somos filhos, compreender que somos adoradores, no nosso subconsciente entendemos que somos submissos à vontade do Pai. Compreendemos que somos servos e dizemos a Ele, faça-se a sua vontade. Neste termo de filhos como adoradores, sendo submissos como servos, encontramos-nos numa posição de necessitados e clamamos a este Deus que nos dê o pão nosso de cada dia, que nos revele o pão nosso de cada dia, que nos sustente com o pão nosso de cada dia. E isso é a acessibilidade que nós temos diante de Deus, de clamar, de falar, de adorar, de nos prostrar, de nos submeter a Ele. E como isso acontece? Jesus veio e nos mostrou que Ele queria mostrar, que Ele queria restaurar o relacionamento entre o homem e Deus. No meio cultural que Jesus nos apresenta a palavra de Deus, todo mundo se referia ao Eterno, ao Criador, ao Senhor, ao grande e poderoso Deus, ao Elohim, ao El Shaddai, ao Jeová Jiré, Jeová Nissi, ao Jeová. Jesus vem e diz, quando orardes, orareis assim, Pai Nosso. Então, quando compreendemos que como filhos somos adoradores, que como servos somos submissos, e dentre filhos adoradores e servos submissos, somos necessitados, porque também somos pecadores. A Bíblia relata que todos pecaram, destituídos estão, e todos carecem da glória de Deus. Para você anotar, está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Então a gente precisa compreender que Deus quer a nossa vida para o adorar em verdade e em espírito, para que a sua palavra reine em nosso viver. Só um minutinho. E então a gente compreende o quê? Que nós somos fracos, que nós somos falhos e que nós somos carentes, né? 8 itens. 1, nós somos filhos e Deus é nosso Pai. 2, nós somos adoradores e santificado é o nome de Deus. Através dos nossos lábios nós clamamos, santificado é o vosso nome. Encontramos isso na oração. E então dizemos que somos submissos porque clamamos, venha o teu reino. E como servos, clamamos para que a vontade de Deus seja feita. Como necessitados, dizemos o pão nosso de cada dia. E como pecadores, entendemos o que Jesus falava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia destaca em Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, que Jesus falava e pregava, anunciando que o reino dos céus é chegado e necessidade havia de que houvesse arrependimento. E então, como pecadores, compreendemos que somos fracos. E nesta mesma oração, Jesus nos ensina, não nos deixe cair em tentação. E como carentes, como filhos carentes, como adoradores, como filhos adoradores, somos carentes. Como servos submissos, somos carentes. E todos juntos, a uma só voz, clamamos,
livra-nos do mal. Para entendermos isso, que Jesus vem nos mostrar esta transformação, que Deus quer causar em nós este renovo, eu quero ler algo para você, que vai falar sobre a transformação. Se você quiser me acompanhar, abre lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Eu vou ler o texto bíblico e aí eu quero trazer um relato sobre transformação. Um pequeno textinho. E a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, faço juízo, faço justiça nesta terra, porque destas coisas me agrado. Assim diz o Senhor. Mas como compreender esta transformação? Ouça-me com atenção, não que eu mereça ela, mas para você compreender a palavra de Deus, quem sabe te ajude. Comigo me ajudou a compreender o que seria essa transformação. E o texto que eu quero dizer é assim: se o pedaço de ferro pudesse falar, o que diria? Ele diria: sou escuro, frio e duro. O que nós falaríamos? Isso é verdade. O ferro é escuro, frio e duro. Mas coloque este pedaço de ferro no fogo e espere um pouco, até que o fogo demonstre o seu poder. E então, o que o ferro diria? O ferro diria: a escuridão se foi, o frio se foi e a dureza se foi. O ferro passou então por uma transformação. Mas agora, se o ferro pudesse falar, com certeza não falaria de si mesmo. Mas, uma vez que o ferro e o fogo são diferentes, ele não teria como se gloriar, mas gloriar-se naquele que o transformou. Mas se o ferro pudesse se gloriar, ele não se gloriaria no fogo, que o transformou em material diferente de antes. E ele diria: eu era escuro, era frio e duro. Mas e nós? Nós poderíamos dizer que o meu Senhor, este Deus aí que eu li em Jeremias 9, versículo 23 e 24, que diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, se gloria em me conhecer, porque disto me agrado. Este Senhor, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quando eu e você abrirmos o nosso coração a Ele, Ele vem com o seu amor e molda tudo dentro de mim. E então foi embora tudo que era tenebroso, toda a dureza de coração e toda a frieza. E agora a honra não está e nem cabe a mim, mas sim ao meu Senhor, Cristo Jesus, que fez toda a obra. Como eu falo isso? Aí a gente retorna lá no livro de Hebreus, onde a gente iniciou o estudo. No livro de Hebreus, no capítulo 12, já estamos chegando ao fim do estudo. Veja como passa rápido. Veja como o tempo passa muito rápido e não espera nós. No livro de Hebreus, capítulo 12, diz assim, versículo 1 e 2, para entendermos em quem devemos nos gloriar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande amor, visto que temos a rodear-nos de tão grande amor,
de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos então com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? O texto fala Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, demasiando em vossa alma. Por que me gloriar em Deus? Porque a gente lê o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Ouça isso e medite nisso. E lá diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como assim? Você tem vivido esta vida eterna? Porque Jesus, quando ele fala da vida eterna, ele diz assim, em João 17,3: a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti como o único e suficiente Deus, e a mim como o seu enviado. Logo então compreendemos o que está escrito em João 3,16. A gente lê ali, Deus amou o mundo e entende que Deus nos amou e deu o seu Filho por nós, mas a Bíblia não está dizendo que Deus amou o homem. Está dizendo que Deus amou o mundo. A palavra mundo ali é cosmos, referente à criação, referente ao céu celeste, referente às estrelas, referente a tudo que Deus criou. E dentre tudo que Deus criou, lá no livro de Gênesis diz que até o 5º dia Deus criou todas as coisas. E no 6º dia Deus criou o homem. Logo então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu entendo que dentro deste mundo que Deus criou, o único ser racional que pode vir a crer em Deus, aceitar o seu Filho, crer que o seu Filho é o enviado de Deus, é o Cristo, é o Messias, é o homem que pode desenvolver tamanha fé e crer em Deus e viver a vida eterna, aceitando este testemunho que lemos no livro de Hebreus capítulo 12. Portanto, eu e você, que somos feitos no 6º dia, devemos viver esta vida. E lá em Gênesis Deus diz: governai e dominai sobre tudo. E para isso, precisamos entender que só é possível quando buscarmos a Deus e o encontrarmos, como Jeremias capítulo 23, versículo 11 e 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Sempre vai pedir uma ação minha e sua, para que haja uma reação dele. Jesus fala: vinde a mim, vocês venham a mim, que eu vos aliviarei. Vocês, quando ele fala, somos nós, quando estamos cansados, sobrecarregados, oprimidos, e então ele nos chama: vinde a mim. E vamos a ele e ele nos dá uma promessa: e eu vos aliviarei. Deus também fala em Jeremias 33:3: clama a mim, e aí a reação dele é: responder-te-ei. Junto de uma promessa também, que é: responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Veja a maravilha de entender que Deus olha por mim e por você. Então nós precisamos entender que o único refúgio é nos posicionarmos como filhos adoradores, como servos submissos, ambos necessitados, sendo todos pecadores, todos fracos e todos carentes. Porque todo aquele que vai a Deus de forma nenhuma, ele rejeita. De maneira alguma, ele lança fora. Então vamos buscar a Deus de forma consciente, de forma inteligente, porque assim o acharemos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de
todo o vosso coração. Ok? Esta é a palavra desta noite. Que ela possa encontrar um espaço no seu coração, que ela possa despertar o seu olhar para a palavra de Deus e que você seja chamado a querer conhecer mais. Ok? Vamos orar agradecendo? Eu te convido a orar agradecendo para que você tenha desejo cada vez mais. Toda segunda-feira estaremos aqui, toda segunda-feira estaremos falando de uma palavra viva, de uma palavra que renova, e que Deus abençoe a cada um de vocês que assistiu o vídeo ou que deu uma passadinha por aí, né? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos porque esta palavra pôde ser lida, te louvamos porque esta palavra pôde ser dita, que esta palavra que é fiel e verdadeira. Te glorificamos, ó Deus, por cada vida que se dispôs a escutar um pouquinho dela, ó Pai. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é do estudo do Jonathan, não é da pregação do pastor, mas é da palavra de Deus. E aqui a gente falou da palavra de Deus. Que todos esses que ouviram o estudo possam te encontrar. Porque te buscarão em verdade e em espírito, te buscarão de todo o coração, e a tua palavra diz que quem busca de coração te encontra. Senhor, se revela a cada um de nós. Dai-nos uma noite abençoada, guardada e protegida por ti. E é em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Até a próxima segunda. Amém? Deus abençoe. Fui.